Dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os irmãos nessa manhã de domingo. Nessa semana nós perdemos uma grande amiga, uma irmã muito querida, amada, que durante muitos anos foi coordenadora e professora no Ministério Infantil da Igreja Metodista aqui da Vila Virgínia. É uma mulher comprometida com o Evangelho e que não media esforços para fazer o trabalho para o qual Deus a chamava na obra do Senhor. Foi uma grande perda, mas a gente sabe que pela fidelidade que a Silvia tinha para com o Senhor, ela, depois de um processo muito dolorido de doença, se encontra descansando nos braços do Pai. Essa é a nossa fé, essa é a nossa certeza. Meus sentimentos à sua família. A lição de hoje, nós vamos falar aqui de um homem que nós já mencionamos na lição passada, quando falamos dos diáconos, um dos 7 homens escolhidos para o trabalho da diaconia na igreja. Nós estamos falando de Estevão. E o texto da nossa lição diz que Estevão foi fiel até o fim. Nós conhecemos a história e sabemos disso. Estevão foi uma das vítimas de uma grande perseguição que se levantou contra o cristianismo em seu início. E foi assassinado por recusar-se a negar a fé do seu Senhor. Tal atitude fez dele o primeiro mártir da igreja primitiva. Hoje não precisamos de mártires, mas de pessoas que se mantenham fiéis a Cristo, nas grandes e pequenas coisas. A vida de Estevão nos inspira a sermos fiéis a Deus em toda e qualquer circunstância, ao mesmo tempo que se coloca em xeque a nossa decisão pelo Evangelho de Jesus Cristo. O texto da nossa lição se encontra no livro de Atos, capítulo 6, versículos de 8 a 15, e depois no capítulo 7, dos 54 até os 60. Vamos ler, e à medida que nós vamos lendo, eu gostaria de ir chamando a atenção para a gente saber quem era esse homem, Estevão. Primeiro mártir da igreja, e dentro daquela escolha dos diáconos, que uma das condições era que eles fossem cheios do Espírito Santo. Nós encontramos na narrativa de Lucas, no capítulo 6, no versículo 8, dizendo assim: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, o que Estevão era? Cheio de graça e de poder. Nós já vimos que ele era um homem cheio do Espírito Santo. Nós vamos encontrar na narrativa desse texto, algumas outras qualificações. Então já vimos aqui que ele era, além de ser cheio do Espírito Santo, nós já vimos lá no início do capítulo 6, ele era também cheio de graça e de poder. E fazia prodígios e grandes sinais, não eram pequenos, entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos de Sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. Não podiam resistir à sabedoria. Olha a outra qualidade de Estevão. Ele tinha sabedoria. Então não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. O que é sabedoria? É o uso correto do conhecimento. Então, aqueles homens não podiam confrontar Estevão
porque ele tinha sabedoria e era cheio do Espírito Santo. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido esse homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas, com Jesus também fizeram isso, tá? Que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse um rosto de anjo. Lá no capítulo 7, a partir do versículo 54, nós lemos: ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. O que é que eles ouviram? Estevão faz uma narrativa, no capítulo 7, até do 1 ao 53, de toda a caminhada do povo de Israel. Começa lá com Abraão, com Isaac, com Jacó, depois ele vai falar de Moisés, da libertação que Moisés trouxe ao povo no deserto, e ele vai falando, né, a respeito, ele faz um discurso longo, mas muito completo a respeito da história do povo de Israel. Então, o que Estevão está fazendo? Ele não está dizendo ou contradizendo aquilo que aqueles caras estavam falando. Ele apenas estava contando o que de fato estava nas Escrituras a respeito do povo de Israel. Quando você fala baseado nas Escrituras, como é que vai ser confrontado? Por isso que precisa encontrar falsas testemunhas, né? Então, quando eles ouviram isso, e no final, né, ele pega e vai falar, né, chamar aqueles homens de dura serviço, incircuncisos de coração, né, vai falar dos profetas que os pais perseguiram e mataram, e vai falar da morte, deles terem matado Jesus também, né? Então, ouvindo isso, eles enfureciam-se no seu coração, rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, aqui de novo, cheio do Espírito Santo. O que aconteceu com o fato de ele ser cheio do Espírito Santo? Fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Então, quem é cheio do Espírito Santo, né? Deus vai se revelar para ele, a glória do Senhor será revelada para o homem que é cheio do Espírito Santo, né? E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, né? Houve aqui, na verdade, um linchamento. Havia toda uma regra, né, para que alguém fosse julgado pelo sinédrio, né? A pena de morte naquela ocasião, então, só podia ser aplicada pelos romanos que dominavam aquela região. Tanto que quem matou Jesus foram os romanos e não os judeus. Claro que foi a pedido dos judeus, mas foram os romanos. Aqui não houve nada disso. Eles ficaram tão indignados quando ele disse que estava vendo o céu aberto e Jesus, né? E o Filho do Homem em pé. Outra coisa interessante para a gente observar. Porque em todo lugar que a gente vê falar de Jesus no céu, a gente ouve dizer que Jesus está assentado no lado direito do Pai. E nessa situação aqui, Jesus estava em pé. Talvez para dizer assim, ó, vem para cá, meu filho, né? Ocupar o lugar que está te reservado, né? Aquele homem que ia morrer por conta do Evangelho, viu Jesus em pé. E eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram-se contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, que a gente sabe que depois do encontro dele com Jesus passou a ser Paulo, o apóstolo que todos nós conhecemos, né? E apedrejavam
Estevão, que invocava e dizia: Senhor, recebe o meu espírito. Por último, ele, ainda um pouco antes de morrer, disse: Senhor, não nos imputes esse pecado. Não nos imputes esse pecado. E com essas palavras, adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Então, vê como que é interessante, né? Aquele homem, Estevão, ele era conhecido por ter uma vida irrepreensível. Era cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, cheio de fé, cheio de graça e cheio de poder. Né? Quiçá nós possamos ter todas essas qualificações, né, que Estevão tinha. O nome de Estevão, né, aparece já, nós vimos lá, quando escolheram os 7 diáconos. Né? Ele, além de preencher os requisitos estabelecidos pelos apóstolos, de boa reputação, precisava ter, era cheio do Espírito e cheio de sabedoria. Estevão se destacava pela sua fé, né? Se destacava pela sua fé. Ele era um homem de fé, né? Estevão era um homem judeu que falava grego e era familiarizado com os costumes dos gregos. Por isso ele foi escolhido para servir à mesa, né, para as mulheres de origem helenista. Como também um profundo conhecedor das profecias e da lei. Pelo discurso que ele faz, a gente percebe, né, que ele era um profundo conhecedor da lei. Ele não tinha nenhum papel na mão e, no entanto, ele trouxe toda a história do povo de Israel. E ele fazia prodígios de grandes sinais. E logo isso começou a incomodar, né? Logo passou a incomodar algumas pessoas. As pessoas que confrontam Estevão eram judias e ex-escravos que formavam a sinagoga dos libertos, além de pessoas do grupo dos sirineus, dos alexandrinos e da Cilícia e Ásia. Houve quem, por discordar de Estevão, subornou pessoas, nós vimos o texto, para fazer contra ele uma falsa acusação, que acabou por levá-lo ao sinédrio e acabou porque eles o apedrejaram. Ao ser interrogado pelo sumo sacerdote, Estevão não temeu e seguiu anunciando a sua fé e os propósitos de Deus de salvar a humanidade. Ele não ficou com medo diante da autoridade. Lembra que Jesus havia falado? Não temam quando os levarem diante das autoridades, né? Então ele vai começar desde a formação do povo, como nós já falamos, né? De Abraão, vai falar sobre o reinado de Salomão, né? Apontando em seus argumentos para Jesus Cristo, o justo. Nós vimos lá no versículo 53. Fato que fez com que se cumprisse em sua vida a profecia anunciada pelo Senhor, né? Lá em Mateus 10, do 17 e 20. Serão levados diante das autoridades por causa do meu nome, né? E serão presos e serão torturados. Não foi isso que Jesus falou? Jesus não disse que seria um mar de rosas ser seu discípulo, né? E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Foi falando Jesus. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala por vós. Então, exatamente isso que estava acontecendo aqui nessa narrativa com Estevão. Estava diante do julgamento dos homens. Estevão não perdeu a oportunidade de lembrar-lhes que eles eram também responsáveis pela morte de Jesus. Aqui, pessoal, vocês também, né? Tem culpa no cartório, se a gente fosse falar hoje, né?
Prevendo o fim que aquilo levaria, ergueu os seus olhos para o céu e pôde contemplar o Senhor. Olha que maravilha! Somente alguém cheio do Espírito Santo pode ter essa visão, né? Eis que vejo o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Diante dessas palavras, então, o povo ficou muito endurecido. Pensa bem. Você falar para aqueles homens que... Primeiro que aqui era uma falsidade danada, porque ninguém estava seguindo a religião judaica direito. Mas você falar para o judeu que o Filho do Homem, né, aquele que eles mataram lá, crucificaram, está em pé do lado de Deus, para eles isso era uma aberração. Né? Eles ficaram tão indignados que eles pularam todas as regras de julgamento. Levou Estevão para fora da cidade e foi apedrejado ali até a morte. Esse fato causou, né, satisfação para algumas pessoas e tristeza para outras. Né? Causou. Né? Lá no 8, diz que Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Consentido em sua morte, guardando as capas de quem o apedrejava, estava Saulo, alguém que mais tarde também experimentaria o significado de viver e morrer por Cristo. Paulo foi morto, né? Em Roma, teve a sua cabeça cortada. O martírio cristão não é mais uma realidade no contexto brasileiro, graças a Deus. Né? Mas a necessidade de nos mantermos fiéis a Jesus é sempre presente, inclusive dentro da igreja. Não podemos nos deixar levar por ventos de doutrinas ou por teologias que não levam em conta a cruz e sua mensagem. Nós temos que tomar cuidado, porque nos dias de hoje, infelizmente, prega-se um evangelho que não passa pela cruz. Um evangelho só de vitórias. Né? Só de vitórias. Então, é aquela história assim, né? O evangelho não é só de vitórias. Eu comentei aqui no início, né, da nossa aula, né, a tristeza que nos causou o falecimento da nossa irmã Silvia Neves. Uma moça comprometida mesmo com o Evangelho de Jesus, que não tinha medo de falar do Senhor em nenhum lugar onde ele estava. Foi acometida de uma doença, de uma leucemia, né, e acabou por falecer por conta disso. Então, muitas vezes nós, na nossa caminhada cristã, temos que enfrentar algumas dificuldades, temos que enfrentar algumas situações em que muitas vezes temos que confrontar os outros a respeito disso, né? Eu louvo a Deus pela vida da Silvia, por tudo aquilo que a gente aprendeu com ela e tenho certeza absoluta que ela está nos braços do Senhor. Mas o Evangelho não é só vitórias, né? O próprio Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele completa: eu venci o mundo. Assim, o legado da fé de Estevão nos desafia a não deixar de testemunhar a fé em Cristo Jesus. A situação em que Estevão se encontrava era grave, tanto que chegou a levá-lo à morte. Mesmo assim, em vez de se defender, ele usou a palavra. Para falar de sua fé e do propósito de Deus em Cristo Jesus. Semelhantemente, temos o desafio de testemunhar e viver a nossa fé diante das muitas ameaças que surgem contra a nossa fé. Né? Se não temos ameaças diretas, temos ameaças de todas as coisas que têm acontecido no mundo. Né? Aquilo que nós assistimos, aquilo que nós vemos, né? O caminho que o mundo está tomando, está se distanciando cada vez mais de Deus. Muito do que nós vivemos, né? Eu não vou aqui afirmar, nem posso, e ninguém pode, né? Que a pandemia que nós estamos vivendo é um castigo de Deus. Mas muitas coisas que nós vivemos, muita miséria, muita tristeza, muita violência que nós estamos vendo no mundo, independente da pandemia,
né, que nós estamos vivendo é consequência da falta de Deus no meio da humanidade. Os homens estão cada vez mais longe do Senhor. Semelhantemente, temos o desafio de testemunhar e viver a nossa fé diante das muitas ameaças que surgem contra ela. Falsas acusações, enfermidades, problemas financeiros e familiares são alguns exemplos de dificuldades que podem nos abalar, né? Na última conversa que eu tive com a Silvia, até foi por WhatsApp, porque a gente não podia visitá-la, ela falou assim, eu tenho certeza que Deus vai me curar, né? O médico falou para mim que a minha doença é fatal, né? O médico foi sincero com ela, né? Mas Deus é poderoso, né? Continuem orando, continuamos orando até ontem, né? Por ela, e hoje oramos pela família dela. Além disso, um discurso pessimista para a vida, as mazelas sociais, a falta de esperança, a mudança do mundo e das pessoas, tudo isso milita contra a nossa fé. Acabei de falar, né? O que assistimos, o que vemos. Crianças abandonadas, crianças violentadas, né? A pedofilia é um negócio horroroso isso, né? Se não tivermos convicção da presença de Deus em nossa vida e de que Ele é a nossa segurança, como Estevão, precisamos também fazer das adversidades oportunidades de testemunhar a nossa fé, que foi o que Estevão fez, e anunciar o poder de Deus. Se crermos, falou Jesus para Marta, já te disse que se tu creres, verás o Filho de Deus. Enfrentar as adversidades e morte com confiança em Deus. Não estamos isentos de sofrer com as adversidades da vida, seja com perseguições à nossa fé ou outros problemas. Quando Estevão estava diante dos seus acusadores, todos os que estavam sentados no sinédrio fitaram os olhos em Estevão e viram o seu rosto como se fosse um rosto de anjo, né? Diz que o rosto dele brilhava e que foi percebido pelo olhar dos que ali estavam, provavelmente percebido por Estevão também, como um testemunho do Espírito de Deus, que o Espírito de Deus estava com ele, confortando-o e confirmando que diante daquela prova Deus estava com ele, e isso se confirmou com a visão que ele teve depois do céu. E é interessante, né? A gente poderia falar de Estevão, aquele homem cheio de fé, aquele homem cheio do Espírito Santo, né? Ele demonstrou uma paz, né, invejável diante daquela situação que ele estava vivendo. Naquela dificuldade toda, ele demonstrou uma confiança e uma certeza muito grande de que Jesus estava cuidando daquele assunto. Existem vários tipos de sofrimento, o físico, o emocional e o espiritual, e estão sujeitos a todos eles. Jesus já tinha falado sobre isso, né? No mundo tereis aflições. Não há como impedir que situações adversas venham sobre nós. Contudo, não precisamos enfrentar os dramas da nossa vida isolados. Podemos encontrar conforto em Deus, né? Elevo meus olhos para o céu, diz o salmista. De onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Precisamos crer nisso de verdade. Podemos encontrar conforto em Deus até que passem as calamidades. O Espírito Santo está sempre conosco e Ele é a fonte desse conforto. Jesus disse que o Consolador viria. Então Jesus o Espírito Santo é o nosso Consolador. Diante das vicissitudes da vida, das dificuldades que nós enfrentamos, sejam elas
de que ordem forem, o Espírito Santo é o nosso Consolador. Perdoar as pessoas que nos maltratam e mesmo nos difamam. Os testemunhos dados a respeito de Estevão eram falsos e ele sabia disso. Mas a sua atitude foi de pedir ao Senhor que perdoasse aquelas pessoas. Nós vimos aí, não é? Aqui no versículo 59. Não é verdade? Ele diz lá. Diz assim, né? E apedrejavam, dizia as testemunhas, etc, etc. Ele fala aqui, aberto fileira, e eles, porém, clamando em alta voz, né? E não lhes imputes esse pecado. Está no versículo 60, desculpe, com essas palavras. Ele morreu. Então, a última coisa que ele fez antes de morrer foi perdoar aqueles que o estavam matando. Ele sabia que a sua vida estava nas mãos do Senhor. E sua reputação não era o mais importante. Por isso foi capaz de perdoar. Se entendermos que Deus tem o controle da nossa existência, não levaremos os erros das pessoas para o nosso nível pessoal. Falávamos isso essa semana. E assim conseguiremos exercer o perdão mais facilmente. Isso é possível se nós deixarmos o Espírito Santo agir em nós. E se eu for capaz de pagar um altíssimo preço em razão da sua fé em Jesus Cristo. Para manter a sua fé em Jesus Cristo, ele pagou com a sua própria vida. Né? Nós vemos aqui que ele fala, Jesus recebe o meu Espírito. Ele tem segurança da sua salvação. Sabe a quem entrega o seu Espírito na hora da morte. Senhor, Jesus, recebe o meu Espírito, disse ele. Deus é realmente maravilhoso. Da limitação humana, ele faz brotar o sobrenatural à força da fé. Todos podemos ser cheios do Espírito Santo. Agora é preciso buscar. Para sermos cheios do Espírito Santo, é preciso dizer para o Senhor, todos os dias, Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Com convicção, com certeza, com honestidade no seu coração. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Em meio à maldade humana, o Senhor proporciona oportunidades de salvação. No sofrimento e na dor de pessoas inocentes, a mensagem do amor cai no coração de um pecador. Saulo estava lá, né? Que depois do seu encontro com Jesus, ele se arrepende e torna-se um hábil pecador. Responsável por levar o evangelho de Jesus a muitos lugares, a muitos países. Né? O apóstolo dos gentios. E a semente plantada por Saulo vai de século em século, brotando no coração de muita gente, chegando até nós. Nossa tarefa, seguir em fidelidade a exemplo de Estevão, anunciando essa palavra redentora. Deus estará conosco em todos os momentos. Eis que estarei convosco até a consumação do século, disse Jesus, antes de ascender ao céu. Para a gente pensar, quais são os atuais obstáculos e perseguições para quem prega e vive a fé cristã? Como enfrentá-los? Buscando ser cheios do Espírito Santo, seria a minha resposta, com certeza. Vamos buscar no Senhor ser cheios do Espírito Santo. Vamos exercitar a nossa fé. Que Deus esteja nos abençoando. Dê a cada um de nós um domingo na tua presença. Abençoe, Senhor, as nossas vidas, que nós possamos, a exemplo de Estevão, não nos calar quando tivermos a oportunidade, quer seja oportuno ou não, como diz a tua palavra, de falarmos do teu evangelho para as pessoas. Evangelho que cura, que salva, que santifica
e que nos transforma. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus é que oramos. Agradecidos. Amém e aleluia.